Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta importante para vocês. É Bridge ou é Brand? Bridge, Pá! pá! Brincadeiras à parte, meu nome é Yuri, eu sou um dos integrantes da Bridges e hoje estou aqui para entrevistar dois ilustríssimos personagens aqui que fazem um serviço muito importante para nós. Então se apresentem, os senhores. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Paulo, tenho 28 anos, sou designer por formação, tenho mais uma especialização em design de interiores, finalizando marketing agora também. Trabalho com comunicação visual voltada para o varejo há cerca de 4 anos já, mais especificadamente detalhamento técnico. E junto com o Nicolas componho essa dupla que bate de frente com comunicação visual e criação dentro da Bridges. Bom, eu sou o Nicolas, eu tenho 25 anos, trabalho há aproximadamente 6 anos aí com design de produtos e agora eu tenho me especializado em design gráfico, comunicação visual e depois que eu comecei a ingressar nessa área, eu descobri a minha vocação, a minha paixão e eu tenho trabalhando aí, como o Paulo já falou, em conjunto com ele no time da Bridges, na parte de comunicação visual Criação. e criação, 3 segundos, na parte de comunicação visual e criação da nossa empresa. Então, para você, Paulo, qual que é a importância do design aqui para Bridges? Eu diria que a importância do design e dos profissionais de design, que são os designers, no caso, no rumo da Bridge, no campo de atuação da Bridge, é muito importante nas seguintes questões, né? A gente aborda a comunicação visual não apenas como uma parte gráfica, e sim como uma parte de experiência, na verdade. O que na realidade deveria ser tratado em todas as ocasiões, né? E o porquê? Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca ou que a gente absorve de informação durante o dia, ela está ligada de alguma forma a uma peça que alguém criou, seja um produto, seja uma parte gráfica, né? E dentro da Bridges a gente prioriza essa parte de experiência do cliente, experiência também do nosso cliente com a comunicação visual. Então, desde alguma alteração no logo, uma ideia para uma papelaria um pouco mais diversificada em questão de elementos, eu acredito que essa é uma das partes mais importantes do design dentro da Bridges. Para você, Nicolas, qual seria a importância desse design aqui para o nosso grupo? Bom, Yuri, o design, né, a comunicação visual, seja de uma marca ou de um produto, ela é o primeiro contato que a gente tem com o nosso cliente, né, com o nosso público-alvo. Então, eu acredito que o design e a comunicação visual seja um passo importantíssimo, se não seja me permitido dizer que é o principal para chamar a atenção do nosso cliente, né, para atingir ali o A do AIDA. E então eu acredito que o design gráfico e a comunicação visual dentro de uma marca, dentro da comunicação de um produto, dentro da mensagem que a gente quer passar para o nosso público, seja imprescindível. Até porque o design ele não entra só na... Porque eu acho que as pessoas elas associam muito o design a quando você... o design desse mouse ou o Exato. produto. Mas na verdade ele é inserido em várias questões, Na né? verdade, se a gente for olhar, o design está aplicado em tudo, cara. Se você for olhar, tipo, numa loja, por exemplo, ele tem um trabalho de um design gráfico, um design de produto, um design de exteriores em conjunto. Assim, não obviamente que os três trabalharam junto, mas o que compõe a loja inteira acaba envolvendo esses três personagens. Interessante. E para a profissão de vocês, como vocês veem o futuro dessa área que vocês atuam? Até anos atrás, eu diria que nos meus anos de formação eu não tinha muita visão disso, uma porque eu não tinha muita visão de campo de atuação, né? Eu trabalhei inicialmente com criação de gabinetes plásticos para ramo hospitalar, odontológico, coisas do gênero. E eu fui um meio ano, um ano depois para trabalhar com essa área de comunicação visual focada dentro da criação de design, né? Mas basicamente falando em varejo. Para o futuro, eu acredito que o profissional de design que se aprimore, que se mantenha atualizado dentro das ferramentas, sejam elas gráficas, sejam elas de criação, processos criativos,
ele tem muito a ganhar e o porquê. O varejo, apesar de toda a crise que a gente está vivendo, ele é um setor que ele sempre tem alguma área de atuação que você pode captar para você. O nosso campo atualmente a gente trabalha com parte têxtil, mas não se limita apenas disso. Então, tanto a parte de experiência, como a gente comentou na última pergunta, tanto como a parte de criação para esse contexto dentro do mercado é muito importante. Então, acredito que para daqui a 5 anos, para daqui a 2 anos, uma loja, um estabelecimento comercial, um restaurante, que priorize esses elementos, ele tem muito a ganhar por ser um diferencial. A gente tem muito mais do mesmo sendo visto diariamente nas ruas e poucas pessoas se diversificando da massa, né, digamos assim. E para você, Nicolas, como seria o futuro do design? Bom, a gente sempre vai ter alguém querendo vender um produto, querendo vender uma marca. Então, o design está muito longe de morrer. O design gráfico e a comunicação visual, o nosso trabalho está muito longe de acabar. Eu acredito nisso. E a gente tem alguns estudos que dizem que a tecnologia da informação ela vai ser o emprego do futuro. E a tecnologia da informação ela depende do design para você criar a interface de um sistema, para você criar a interface de um aplicativo, para você criar a interface, o que a gente chama de UI, né, que é User Interface, que vai ser, voltando a dizer, o primeiro contato da marca, do sistema, do programa, do software com o cliente, que é importantíssimo. É importante, sempre foi importante e vai continuar sendo importante. Porque a ideia não é uma profissão que essa vai ser a profissão do futuro, mas elas trabalhando em conjunto, Exato. né? Hoje não tem mais essa coisa de você é um profissional, você só faz isso. Hoje nós somos, né, multidisciplinares, tanto que muitas empresas atuam, né, com o pessoal de design junto com o pessoal de comunicação, junto com a equipe de vendas, né? A gente vê isso pelo próprio branding mesmo. Se a gente for dar uma olhada na internet, as pessoas que atuam com branding, elas não são... As pessoas associam muito a design, mas não necessariamente visual, que seja além, trabalhado apenas com design. A gente tem profissionais de psicologia, de administração. Porque vai desde a pesquisa de campo, né, que você Exato. pega os dados para alguém estar gerando conteúdo, para um designer poder fazer isso de forma efetiva. Exatamente. Então hoje está tudo bem junto e misturado. Assim. Uma coisa que eu gostaria de saber é o que vocês acham que um design mal aplicado acarreta para uma empresa ou um serviço. Nicolas, você começa, acho que é melhor eu falo na sequência. Olha, a gente tem muito exemplo por aí, né? Só andar na rua, receber alguns cartões de visita, entrar em alguns sites que a gente vê exemplos disso. Eu, por exemplo, talvez por eu ter um olhar profissional, eu seja assim, um pouco suspeito para falar. Mas se eu chegar numa loja e eu ver um logotipo que não combina com a marca, né? Já vai ser ali um dos empecilhos para eu comprar ou me fidelizar naquela determinada loja, naquela determinada marca, ou de repente agora isso que eu vou comentar, o Paulo vai ter um pouco mais de propriedade para falar em seguida. Eu sei até que ele vai falar. A comunicação visual não está só, né, no logotipo ou no Instagram da empresa, né? Ela está muito além disso. E aí a sua deixa, Paulo. Eu acho que vamos tentar voltar por tópicos, né? Foi o que nem o Nicolas falou. Quando você não emprega bem os elementos visuais dentro de uma marca, dentro de uma campanha, isso pode gerar uma frustração tanto para o usuário final, que vai ser o cliente, tanto para a própria pessoa que está utilizando isso como primeira impressão para causar para o público final dele, né? Atualmente, dentro do mercado, eu diria brasileiro, mercado brasileiro popular, não sei nem se esse termo existe, mas vamos colocar vamos colocar ele aqui agora. A gente vê muita peças visuais na rua, como banners, fachadas, e de estabelecimentos que se encontram dentro de pequenos polos de comércio. Tá? Principalmente aqui na Zona Leste de São Paulo, a gente tem bastante, tem alguns bairros aqui que tem, deve ter ou uma, se não duas, ou até 3 avenidas principais para compra e venda de diversos segmentos, seja ele roupas, alimentos, etc. São mais de 70, né? Exato. E se a gente for pegar para ver isso à risca, as marcas que realmente se preocupam com a parte visual delas são muito poucas. Sim. A gente vê muito banner criado de maneira... A primeira fonte que eu achei, eu coloquei,
A primeira imagem eu achei bonita, eu não vi se a qualidade dela tá boa, eu peguei. Aquela coisa de meu sobrinho sabe mexer no Photoshop, Exato. vou pedir pra ele fazer ali. Aí que é complicado. Não é nem desmerecendo o sobrinho que saiba mexer Exato. no Fez o Photoshop, esforço pra aprender mas, lá, craqueou o programa. Usar a ferramenta não significa que você saiba os conceitos para aplicar, Sim. né? Exato, a gente até que na nossa primeira ação que a gente fez dentro da ETEC, Verdade. para mostrar sobre a importância da comunicação visual, foi mais ou menos isso. A gente criou 2 banners, um com o nosso logo, que o nosso logo, voltando um pouquinho também, uma parte pensada, a gente criou o logo, a gente viu as tipografias, as fontes que se enquadravam melhor com ele, uma imagem de fundo que fosse mais de acordo, uma paleta de cores fosse de acordo com a mensagem que a gente queria passar. A gente criou um outro logo, um outro banner, perdão, como se fosse a ideia tipo, de tudo que a gente apareceu primeiro a gente criou. Então a gente pegou uma imagem de ponte, a primeira que apareceu a gente pegou, a primeira fonte que estava no software a gente pegou e usou, e compôs os dois, a gente colocou um do lado do outro. E quando as pessoas viram, realmente as pessoas apontavam, mas esse banner aqui, que foi o que a gente fez de qualquer jeito, isso eu vejo na rua. E o outro banner que estava bem trabalhado, nem pensar, a pessoa, nossa, tá muito bonito. Isso tá agradável de ver. Entendeu? Isso que acontece muito no comércio na região aqui. Eu acho que acredito se a gente dar uma volta no quarteirão aqui, a gente consiga achar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos para conseguir mostrar isso. Até porque o cérebro é 80% visual. Então, pegando um gancho nessa questão, né, Yuri? A gente, em algo que o Paulo falou anteriormente também sobre a aplicação das cores no design, a gente não escolhe uma cor para uma determinada peça gráfica ou digital pelo nosso gosto ou porque é bonitinho. A gente tem critérios, né? A gente trabalha com algo que a gente chama de psicologia das cores, né? E a gente sabe que cada cor ela traz um determinado sentimento e um determinado significado para o conceito e a mensagem que a gente quer passar. Ela auxilia na mensagem que a gente quer passar. Então eu não posso colocar vermelho numa comunicação que tem que trazer seriedade e responsabilidade, algo relativo a esse tipo de informação. Por exemplo, McDonald's, você não vai ver uma comunicação visual do McDonald's com, sei lá, azul, cinza, preto. Eles usam vermelho, amarelo, que são cores chamativas que trazem chamadas à ação, que impulsionam a compra, que geram... Em algumas combinações dessas cores geram, às vezes, até fome, vontade de comer no cliente. É praticamente um exemplo muito prático. As estações do ano é você querer usar tipo uma cor vermelha para divulgar uma coleção de inverno. Não tem nada a ver e não passa a mensagem que é para passar. Resumidamente, não é que um estabelecimento, qualquer segmento que seja, ele não vá vender se ele não estabelecer uma comunicação visual. Mas o retorno dele pode ser muito maior. Ao contrário de captar uma pessoa só, ele pode captar 3 de uma vez, até mais. Exatamente. Então, assim, é só de colocar na balança o que pode ser mais lucrativo para ele. Né? É interessante destacar que o crescimento, né, o resultado do investimento em tudo isso que a gente está falando aqui não é imediato. Não é uma coisa que se enxerga ali no mesmo no instante seguinte que você aplica. Tem um certo tempo daquilo repercutir, Exato. De entrar na cabeça do teu público, dele perceber a mudança. Então, muitos empresários, muitos donos de estabelecimentos não investem nesse tipo de coisa porque tem essa mentalidade de que o investimento tem que ter um retorno imediato, né? Uma coisa que nem foge tanto do gancho do design, mas com questão a empreender, hoje os empreendedores eles estão muito preocupados com eu quero investir X hoje, amanhã eu quero ter o dobro. Sim. Eles não têm mais aquela coisa de dar o tempo ao tempo, entendeu? De esperar um retorno. Então, Sim. É meio que uma situação de imediatismo. Né? Mensurar resultados hoje em dia está sendo uma coisa difícil, porque todo mundo quer as coisas para ontem. E como então a gente consegue mensurar esse design, a efetividade dele? Que formas nós poderíamos usar de mensuração para o design? Talvez. Eu vou falar, mas talvez não seja muito o meu campo de atuação, mas com uma percepção própria. Tá? O impacto que cada marca, as marcas populares têm mais com a gente. Vamos supor, marcas de tênis, marcas de roupa, Nike, Adidas, por exemplo. Não é nem fazendo jargão, mas por percepção mesmo, tá? Existem boas marcas de tênis, existem bons materiais explicados dentro dessas marcas.
que, apesar da qualidade, eles não vendem. Uhum. E nós temos marcas que trabalham com material e qualidade e divulgação, e material gráfico para divulgação, material visual para divulgação, eles vendem muito, certo? Então, mensurar isso, talvez eu não consiga classificar um ponto para a gente colocar números, tá? Mas se a gente for fazer um comparativo, é justamente por isso. Você pode ter um produto muito bom. A gente pode dar um exemplo muito claro nisso nas nossas aulas, tá? Uhum. Alguns professores deram exemplo pra gente, do pessoal de indústria. Eles têm ideias maravilhosas, eles têm ideias incríveis, só que eles não têm quem venda. Quem vende o produto deles? Quem vende o produto deles é a imagem, entendeu? Então, se tivesse uma propaganda legal, um flyer de divulgação legal, uma embalagem de um produto deles bem elaborada, entendeu? Bem diagramada, bem trabalhada graficamente, ergonomicamente, isso acarretaria em vendas. Então, quase que por consequência, um produto que tem uma boa exposição de imagem, questão de design. Quanto melhor a imagem, melhor exposta está a imagem de um produto, melhor ele vende. Estrategicamente falando, tá? Então, agora eu gostaria de saber, com relação ao logo que foi empregado a Breeds, o que de design tem nesse logo, por que dele, por que essas cores, conta um pouco mais. Bom, a gente escolheu o nome Breeds, né, para agregar para a nossa marca esse conceito de construir pontes por onde a gente passa. E dentro das cores, né, que a gente escolheu, a gente escolheu cores que passam uma confiança para o nosso público, para os nossos clientes, né? O cinza, esse tom de azul, meio que um azul marinho, né? O branco também, a gente passa uma certa confiança, seriedade, que é o que a gente tem que passar para nossa marca, mas também a gente procura passar confiança e segurança e seriedade sem perder os nossos traços, nossos traços jovens, porque, querendo ou não, a gente tem que aplicar a nossa personalidade, a nossa marca, a forma que a gente trabalha. A gente não pode ter uma característica falsa, né, na nossa marca que a gente não vai conseguir reproduzir, que a gente não vai conseguir representar. Dentro do processo criativo também, a gente vale lembrar que a partir do momento que a gente definiu que o nome ia ser Bridges, né? Na verdade surgiu da ideia de ponte inicialmente, mas a gente achou que não soava tão legal para futuramente, que a gente pensava em aplicações do logo, aplicações da marca e tal. A gente começou muito com desenhos minimalistas de pontes, né? Sim. O Nicolas tinha feito alguns vetores, eu tinha até vetorizado uma foto de uma ponte, se não me engano, na cidade de Melbourne, na Austrália, uma coisa assim, pra gente tentar aplicar o nome embaixo. Nisso a gente sempre teve uma troca de informações muito bacana, né? Inclusive fica até para quem tá interessado em seguir no ramo de design, estudar, fazer uma graduação dentro da área, essa parte de colaboração entre 2 ou mais membros de um grupo, de uma equipe, é muito bacana. E é essencial. Exatamente. O Nicolas começou com umas ideias, ele subia as ideias no nosso Google Drive, né? E eu subia as minhas também, tinha conversando. Isso aqui pode ser um pouco mais escuro em questão de tom, isso aqui pode mudar um pouco de forma. E foi nisso que a gente acabou chegando no logo, né? Se vocês repararem, a nossa ponte, a ponte do nosso logo, ela é algo minimalismo. Ela trabalha com minimalismo, ela não tem detalhes muito determinantes, mas a forma dela é por associação, então todo mundo que vê, obviamente, acaba associando com uma ponte, né? Por mais que saiba que o nome embaixo, Bridges, pelo fato de estar numa língua estrangeira, não significa ponte. Então, gostaria aqui de agradecer a presença desses ilustríssimos integrantes desse grupo. E para quem quiser acompanhar na íntegra, nós vamos ter um podcast no Spotify, onde vocês podem estar acompanhando com maior riqueza de detalhes todos os temas que foram abordados aqui. Podcast. O nosso podcast, não sabemos se é esse nome, mas é um nome bem sugestivo. Nos digam o que vocês acham. Ih, já errei tudo, Outro.